Sejam bem-vindos ao módulo 3 do Power Up Destroy Enemies, um projeto do professor Felipe, eu e do Química BR, focado na galera que quer desenrolar bem pro Enem. No módulo 3 a gente vai falar sobre os compostos inorgânicos, ácidos, bases, sais, óxidos e as reações que ocorrem entre eles. Seja bem-vindo e vamos ao trabalho, porque esse é um intensivão. Quem tá aqui não tem tempo a perder, vamos focar naquilo que vai ser significante para o seu preparo para o Enem. Beleza. Começando com os ácidos, de antemão preciso trazer algumas definições prévias desses compostos inorgânicos. Por definição, esses compostos da inorgânica constituem as coisas inatas, né? Esse é o universo que compõe a inorgânica, e esses compostos têm uma característica que desde já é importante. Eu vou mostrar no fim do módulo uma simulaçãozinha, no fim dessa parte, uma simulação para você. Quando falamos de compostos inorgânicos, o importante e é um pré-requisito, os compostos inorgânicos, é que eles podem ser classificados entre aqueles compostos que sofrem dissociação e aqueles outros compostos que sofrem a ionização. E como identificar a que processo e qual composto inorgânico passa por isso? A dissociação ocorre em sais, particularmente, ou óxidos. E a ionização acontece em ácidos e bases. Eu quis já abrir o nosso módulo falando dessa definição, porque foi questão Enem justamente essa definição. Foi uma questão até um pouco polêmica à época devido a essas características de ser uma convenção da escrita ter sido exigida dos nossos estudantes. Mas o fato é que o fenômeno em si mesmo é exatamente igual. Um sal como o NaCl, que daqui a pouco vocês vão estudar mais particularmente sobre isso, no meio aquoso, ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. Um ácido como o ácido clorídrico, em meio aquoso também, ele vai se dissociar em H+, e Cl-. Só muda, observem que no fim das contas o fenômeno é muito parecido. Só muda mesmo essas questões de nomenclatura dos fenômenos, tá? Fiquem atentos a isso. Então aqui temos uma dissociação. Isso aqui é uma dissociação. E aqui embaixo temos uma ionização. Isso é uma ionização. Beleza, fica na frente, pronto. Ok, então bora agora aos estudos dos ácidos. Isso definido, vocês vão entender já já, melhor ainda, visualizando nossa prática no simulador. Primeira classificação dos ácidos é o seguinte, é quanto à existência ou ausência de oxigênio. Esse é um dos primeiros critérios. Se meu ácido ele não tem oxigênio, ele é chamado de hidrácido ou desoxiácido, apesar de ser bem raro usar isso. Basicamente não possui oxigênio. Exemplos é o HCl, HCN, o ácido sulfídrico H2S, HBr, HF e aí por diante. Oxiácidos são, portanto, aqueles que têm oxigênio na sua constituição. E são talvez os ácidos mais comuns e mais aplicáveis, até industrialmente, que eu diria que tem mais chance, inclusive, de cair aí na provinha de vocês, que é o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico e uma gama gigantesca de outros ácidos. Outra forma de classificar é quanto ao número de hidrogênios que podem ser ionizados, os hidrogênios ionizáveis. Basicamente, o princípio é que um monoácido é aquele que só tem um hidrogênio para ser ionizado, diácido 2, triácido 3, tetraácido, apesar de serem bem raros, mas tem até 4 hidrogênios. Mais que isso, não existem uma questão de estabilidade, limite termodinâmica mesmo da molécula ácida. Outra classificação importante é quanto à força ácida. Força ácida. E sobre a força ácida, podemos delimitar assim, ó. Um ácido ele possui vários critérios, né, para indicar a sua força ácida. E, evidentemente, a força ácida vai depender também da concentração daquele ácido. E uma das formas de medir a força ácida em função da concentração
tendo como base o número de íons que está sendo liberado, é o alfa. Esse alfa aqui significa grau de ionização. O grau de ionização serve para medir a força ácida de hidrácidos e de oxiácidos. Deixa eu aumentar um pouco aqui na tela. Então, basicamente, o grau de ionização é calculado como sendo uma razão entre o número de estruturas que foram ionizadas ou dissociadas e o número de estruturas que só foram dissolvidas. Aqui são, portanto, os reagentes do processo. No fim das contas, a força ácida pelo grau de ionização pode ser expressa como valor percentual, é só pegando aquele resultado do cálculo e multiplicando por 100, em que o valor mínimo é 0% e o valor máximo é 100%. Ácidos fortes são aqueles que possuem alfa maior que 50%. Ácidos moderados são aqueles que possuem alfa entre 5% e 50%. E ácidos fracos são aqueles que possuem alfa menor que 5%. Fica assim, então, o critério de classificação. Outra forma de classificar a força dos ácidos, em especial nesse caso dos hidrácidos, é dessa forma. Ó. Em hidrácidos, uma coisa que pesa muito é a reatividade do íon. Como o íon cloreto é muito reativo, no fim das contas temos que os ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico dão origem a ácidos hidrácidos fortes. Ácido fluorídrico, como esse HF, apesar dele ser capaz de reagir com vidro, ele é capaz de corroer e dissolver vidro, mas ele ainda é um ácido médio. Todos os demais hidrácidos são fracos. Quais demais? H2S, HCN e assim por diante. Vale, inclusive, sobre esse ponto aqui uma ressalva também. O H2S, apesar de ser um ácido fraco, ele é muito tóxico. É o ácido sulfídrico. Chega a ser mortal, principalmente no segmento de exploração, né, perfuração e obtenção de petróleo. O H2S ele geralmente se acumula junto do gás natural nas jazidas de petróleo, né, que fica acima do óleo. E em caso de vazamento, aqui na minha região, no Espírito Santo, é muito comum essa cautela de detectar o H2S antes de dar continuidade à exploração do petróleo, justamente devido à sua toxicidade. Outro é o HCN. O ácido cianídrico ele é tão tóxico que Hitler chegou a usá-lo nas câmeras de genocídio de Auschwitz. Ácido cianídrico era utilizado nas câmaras lá de Auschwitz. Então tá. Então quer dizer que, mesmo sendo fraco, pode ser letal, tá? Essa ressalva que eu gostaria de deixar bem claro desde já. Força em oxiácidos, como podemos determinar? Uma forma bem legal, bem prática de determinar isso é o que eu chamo de delta, o cálculo do delta. O delta é o número de oxigênios que tem o meu ácido menos o número de hidrogênios. Então, por exemplo, delta vai ser o que eu chamo de X menos Y. Se meu oxiácido tem esse perfil molecular, ó. Aqui é X e aqui é Y, oxigênios menos hidrogênios. Por que eu escrevi um A aqui? É que ácidos têm sempre o hidrogênio ligado a um A metal. Esse A vem justamente de A metal. Se por acaso o cálculo delta deu 0, temos um ácido fraco. Deu 1, o ácido é médio, deu 2 é forte, deu 3 é muito forte, e daí por diante. Aqui, por exemplo, ó, o delta é 1 menos 1, dá 0. Delta aqui é 2, deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês enxergarem. O delta aqui é 2, 2 menos 1, ó, 2 menos 1, quando não tem nada escrito tem um 1 subentendido. Médio, o delta aqui é 4 menos 2, deu 2, forte. O delta aqui é 4 menos 1, deu 3, muito forte. Esse aqui é o ácido perclórico. A gente vai falar já, inclusive agora, sobre as nomenclaturas desses ácidos. Como eu sei dar o nome, como saberei dar o nome para os ácidos, né? É simples também. O princípio é que os hidrácidos, ele vai sempre acabar com hídrico. O sufixo é constante. Todo hidrácido vai ter sufixo hídrico. Só diminuir aqui um pouco o tamanho da minha tela.
para menos espaço. Beleza. Então, os idácidos têm sempre sufixo hídrico, vão acabar com hídrico no seu nome, enquanto que os oxiácidos podem sofrer variações. Então, se eu tenho um hidrácido de cloro, só alguns exemplos, a nomenclatura de hidrácido é bem simples, tem cloro, então eu chamo de ácido, clor, e acaba com hídrico, que corresponde ao ânion, né, cloreto, ou cloro ou cloreto. Se eu tenho bromo, é o ácido de bromo, é o ácido bromídrico, e assim por diante. Já em oxiácidos, o nome do oxiácido vai depender de alguns fatores, inclusive vai depender de qual é o ácido padrão de origem. O ácido padrão é a referência. Muito bem. Então, se eu tenho o princípio é que todo oxiácido, que são aqueles ácidos que têm oxigênio, eles têm na nomenclatura o sufixo ico. E se a gente parar para pensar um pouco sobre alguns oxiácidos, isso fica bem fácil. Por exemplo, esse aqui é ácido sulfúrico. Esse aqui é o ácido nítrico. Esse aqui é o ácido brômico. E aí por diante. Ok, o lance é que quando a gente fala de oxiácidos, ainda existem variações desse conceito. Um oxiácido padrão, ele pode ainda receber essas variações de ganhar prefixos e sufixos, além do sufixo padrão ico. E como eu posso detectar isso? Existem duas formas essencialmente. A forma de Knox e a forma de número de oxigênios. Eu vou mostrar para vocês as duas formas aqui do ladinho. O princípio é o seguinte. Então aqui eu tenho um ácido padrão. O meu ácido padrão, ele vai ter um número de oxigênios que não é padrão, não tem regra. Não é, por exemplo, todo ácido que tem 3 oxigênios é um ácido padrão. Não há isso. Fato é que a partir do meu ácido padrão, que eu vou passar já para vocês uma manhãzinha para identificar esse ácido padrão, a partir do meu ácido padrão, se eu tenho um oxigênio a mais um O, a nomenclatura passa a ser ácido, como sempre, prefixo per, o nome do ametal e sufixo ico, quando eu tenho um oxigênio a mais. A partir do ácido padrão, se eu tenho um oxigênio a menos, um O a menos, eu vou ter sempre o nome ácido no início e o sufixo muda, passa a ser oso. A partir do ácido padrão, se eu tenho 2 oxigênios a menos, vou falar o nome ácido, coloco o prefixo hipo e coloco o sufixo oso, hipooso. E o padrão, vocês já sabem, né? O nome do ácido padrão é sempre ácido, tananã, ico. Esse é uma forma de avaliar pela quantidade de oxigênio que está sendo perdido ou ganhado a partir de um ácido padrão. Deixa eu ilustrar para vocês aqui. Vamos supor que eu tenho ácido clórico, HClO3. Ácido clórico é meu ácido padrão. O nome dele é ácido clórico. Opa, comi o C aqui. Ácido clórico. Ok, padrão. O HClO4, olha só, tem um oxigênio a mais. Era 3 oxigênios, a partir do padrão agora tem 4. Ele então é chamado de ácido perclórico. Aquela regrinha, entrou o per agora na história. Entra o per na frente, esse prefixo per. Se por acaso, a partir do padrão HClO3 passa a ser HClO2, agora pode ser chamado de ácido cloroso. O sufixo muda, passa a ser oso. Se por acaso, a partir do HClO3 tornou-se HClO, perdeu 2 oxigênios a partir do padrão, o nome agora é ácido hipocloroso. Eu vou sair da frente. Ácido hipocloroso. Ok? E fica assim a nomenclatura conforme o número de oxigênios.
O lance todo é que você tem que saber aqui quem é o seu ácido padrão. Por isso até eu coloquei essa observaçãozinha aqui. Vou falar para vocês agora a manha da identificação do ácido padrão. É bem simples também. A manha do ácido padrão, vou colocar na tabelinha aqui embaixo. Vou puxar aqui um quadro. Manha do ácido padrão. É uma frasezinha, igual a frase da eletronegatividade que eu passei para vocês lá no módulo 1. É bem legal. É o seguinte, ajuda a lembrar, é um artifício. Não como bolo claro, só pão sírio. Aí eu identifico então esses elementos, a partir do não como bolo claro, só pão sírio, identifico aí alguns elementos. Coloco o hidrogênio e oxigênio dos dois lados. Hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e oxigênio para cada um. Estou fazendo aqui com vocês. Hidrogênio e oxigênio. Depois, distribuo os números, né, de hidrogênio e oxigênio. Aqui vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Essa tabelinha, colocar aqui a manha, não sei como é que se escreve manha, manha dos ácidos padrões. Beleza. Em que vai me ajudar essa frasezinha do não como bolo claro, só pão sírio? A identificar se eu estou trabalhando com ácido padrão ou não. Porque se eu sei que eu estou trabalhando com ácido padrão, eu consigo avaliar se o nome dele vai ser perclórico, cloroso, hipocloroso, a partir do número de oxigênios que ele deveria ter no estado padrão. Tá? Vou anotar aqui a frasezinha, é não como bolo claro, só pão sírio. Esses são meus ácidos padrões. Então apareceu para mim lá um H2CO2. Qual o nome desse bicho? Ah, eu sei que o padrão para o carbono é o 3. Então aqui tem um a menos que o padrão. Já sei. Esse é o ácido de carbono, oxiácido de carbono que perdeu um oxigênio. Esse é o ácido carbonoso. A partir disso, essa tabelinha pode ajudar vocês. É só um artifício, né, para ajudar na memorização, já que não existe uma regra bem clara para avaliar qual o nome do ácido. Uma outra sugestão para identificar o nome do ácido é em função do NOx. O NOx. Depende do NOx do ametal central. É isso que essa tabelinha está apresentando para vocês. Mas acho que antes de falar com NOx, de nomenclatura usando NOx, eu tenho que revisar a NOx com vocês. Vamos lá, vou fazer isso agora. Vou fazer aqui mesmo, nesse mesmo quadro. O que no fim das contas é NOx? Se ninguém está lembrando, vamos lá, vou ajudá-los. Montar outro quadro aqui, revisão de NOx. NOx. NOx é número de oxidação. Isso que ele significa, na prática, significa o que, prof? NOx é a carga que o elemento tende a possuir. Apesar dos autores, os livros não falar dessa forma, mas no fim das contas é isso, tá? Então, NOx é como se fosse a carga de cada elemento. É a carga. O princípio é que a carga vai depender do número de elétrons que está na camada de valência do elemento, vai depender da distribuição eletrônica, de quantas ligações faz e daí por diante de uma série de lógicas que o módulo 1 lá com certeza vai te ajudar muito sobre isso. Só lembrando de algumas características, se por exemplo eu tenho um elemento, o elemento bromo. O elemento bromo está no grupo 17 da tabela periódica, então tem 7 elétrons na camada de valência. Quem tem 7 elétrons na camada de valência, deixa eu dar um zoom aqui. Quem tem 7 elétrons na camada de valência só faz uma ligação química, né, obedecendo ao princípio da regra do octeto. Então só faz mais uma ligação. E faz uma ligação ganhando elétron. Tem 7, só precisa de mais um para chegar a 8.
É por isso que o NOx principal do bromo é 1 ganhando, 1 menos. Observe que ganhar fica negativo, que a gente está falando de ganhar elétrons. Só para vocês entenderem essa mesma lógica aqui com o oxigênio. O oxigênio é do grupo 16 da tabela, tem 6 elétrons na camada de valência. Quem tem 6 elétrons na camada de valência faz, portanto, 2 ligações, e são 2 ligações ganhando elétrons. Tem 6, ganha 2 elétrons para chegar a 8 e obedecer ao princípio do octeto. O NOx comum para o oxigênio é 2 menos, apesar dele sofrer algumas variações, tá? Que a gente vai ver lá em eletroquímica isso. Ok, então NOx são essas carguinhas, tá vendo que eu estou colocando aqui na frente? Aqui, NOx e NOx, essas cargas. Conhecer a tabela padrão de NOx vai ajudar demais na sua vida e é isso que eu vou colocar aqui. Tabela padrão de NOx. O princípio geral é o seguinte: oxigênio tem NOx de menos 2. Com algumas exceções, o caso dos peróxidos e superóxidos, mas a gente não precisa falar disso agora. O hidrogênio tem NOx padrão mais 1. Todo alcalino são os elementos do grupo 1 da tabela, tem NOx mais 1. Todo alcalino terroso, tem NOx mais 2. Todo alcalino terroso é mais 2. O alcalino terroso é o grupo 2 da tabela. Grupo 2. Todo halogênio, que são os elementos do grupo 17 da tabela, tá? Esse nome que eu estou falando aqui, ó, halogênio é um apelido que se dá, tem NOx menos 1. Sabendo disso, a gente resolve um universo gigantesco de questões de NOx. E agora até, por exemplo, a gente consegue estar apto para avaliar o nome de um ácido a partir do seu NOx. O princípio é o seguinte, ó, se o ametal tem NOx mais 7, ele ganha um sufixo per-ico. Se o ametal tem NOx mais 5, é ico, é padrão. Se o ametal tem NOx mais 3, sufixo é oso. NOx mais 1, sufixo é ico-oso. Vamos fazer um teste disso? Vamos criar aqui um outro ácido para aplicar esse conceito aqui. Deixa eu só fazer uma relação aqui. Para quando eu mandar esse PDF para vocês se localizarem, vocês vão lembrar pelo vídeo aí do que se trata. Só puxar uma seta para mostrar que é um exemplo disso aqui. Fazer aqui, beleza. Então é o seguinte, eu tenho o ácido HNO4. Vamos ver que nome eu dou para essa coisa se eu não lembro lá da regra do não com bolo claro, assim, do ácido padrão. Vou pela lógica de NOx. Oxigênio é menos 2, está na tabelinha ali. Eu multiplico, né? São 4 oxigênios nessa molécula, dá uma carga total de menos 8. Hidrogênio é mais 1. Eu só tenho um hidrogênio na molécula, então só repito lá em cima na carga total. Esse lance de carga individual e carga total embaixo, em cima que eu estou fazendo aqui, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão lembrar sobre tudo isso lá no módulo de eletroquímica, tá? Aqui em cima fica a carga total e aqui embaixo fica a carga individual das moléculas. Aqui embaixo é a carga individual. Beleza. Fato é que eu então já identifiquei as cargas totais possíveis e meu nitrogênio não está na tabela. É natural que isso aconteça, tá? Para isso que serve inclusive aquela tabela que eu citei para vocês. A gente vai adivinhar qual o NOx do nitrogênio. Como assim adivinhar? A soma, já que minha molécula é neutra, a soma da carga total aqui em cima tem que dar 0. A molécula é neutra, a soma das cargas totais tem que dar 0. Isso obriga meu nitrogênio a estar com NOx mais 7. Por que mais 7, prof? Porque mais 7 com mais 1 menos 8 dá 0. Eu não sabia que era mais 7, então é um valor x mais 1 menos 8 que dá 0. Esse valor x isolando, né? Esse menos 8 está aqui desse lado da igualdade, vai para lá positivo, fica mais 8. Esse mais 1 está aqui desse lado da igualdade positivo, vai para o outro lado negativo, fica menos 1. Então, x vai ser igual a mais 7. Beleza? Assim que eu fiz, dá para fazer de cabeça. Se não, monta essa expressãozinha algébrica para comprovar aí.
achei o nitrogênio. O nitrogênio só tem 1, né? O NOx nitrogênio é mais 7. Aí, putz, mais 7. Ah, mais 7 é acima do normal, né? Olha só. Quando tem NOx mais 7. Ah, então eu já sei qual nome eu vou dar para aquele HNO4. Esse bichinho aqui vai se chamar. O nome dele é ácido pernítrico. Esse é o ácido pernítrico. Beleza. Assim que é feito, beleza? Lá nas questões que eu vou estar encaminhando para vocês, isso aqui vai ser exercitado, apesar de não ser tema tão recorrente nas provas do Enem, não. Falamos sobre todas as características fundamentais que podem ser cobradas de vocês quando seu assunto é compostos inorgânicos ácidos. Olha que beleza! No próximo módulo a gente vai falar das bases, mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês um simulador do conceito de ionização e dissociação. Só resumir aqui esse quadrinho. Deixa eu sair da frente. Pronto. Então é o seguinte. Eu tenho aqui uma solução de água, por exemplo. As moléculas de água estão aí. Água. Se eu coloco... Estou fazendo um teste de condutividade, tá? Se eu coloco os eletrodos na molécula de água, a partir de um gerador, tá vendo que a lâmpada até acende, mas acende não muito forte. Se eu vou medir o pH da água pura, né, é 7. Eu posso medir o pH com pHmetro, é isso que eu estou fazendo aqui com o simulador, ou com a fita indicador de pH, eu faço uma relação de cores, né, eu venho aqui na tabelinha, não, esse amarelo é 7. Se eu tenho um ácido forte, eu vou medir a condutividade a partir da lâmpada, olha só o que acontece, a lâmpada se acende com muito mais intensidade, porque eu tenho muitas moléculas lá. Uma das características fundamentais dos compostos fortes, ácidos fortes, bases fortes, é que se ionizam muito, por isso que conduz muito. Já o ácido fraco, ó, conduz menos. Base forte conduz muito, ó, a lâmpada acende bastante. Base fraca conduz menos. O mesmo teste em relação ao pH, né? pH que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Na verdade, no fim desse módulo, lá na parte de reações, o pH é só uma escala, tá? de acidez, e vocês vão aprender a calcular isso no módulo sobre equilíbrio químico. O pH de uma solução base fraca é 9,5, base forte é 12 ou até 14, ácida fraca é 4,5, ácido forte 2 ou até 0. Isso aqui medindo com pHmetro ou meço com a fitinha também, tá? Tô mandando para vocês aí esse link para vocês se divertirem medindo o pH das soluções. Aqui no outro lado, dá para até selecionar a concentração da solução, dá para testar se são íons muito fortes, íons mais fracos, enfim. Se divirtam aí estudando sobre isso. Beleza? Terminamos aqui nosso módulo de ácido, a gente se vê daqui a pouco falando das bases.